Bem-vindo de volta. Audiolivro. O Livro de Ouro de Saint-Germain. Fraternidade Virtual, Eu Sou Luz. Fé, Esperança, Caridade. Invocação. Eu sou a alegria, a coragem, a confiança que penetra toda a terra, enchendo os corações dos humanos, consumindo todo pensamento de depressão ou carência gerada nas mentes da humanidade. E o que tiver sido emitido por falta de confiança será varrida da terra. Eu sou a presença, a perfeita atividade do Cristo nas mentes de toda a humanidade, que impregna todos os cargos públicos, fazendo com que ela sustenha todas as personalidades e as induza a voltarem com rápida certeza para a fonte do seu ser, a vida perfeita manifestada em toda a expressão externa. Eu sou a presença que proclama a consciente divindade ativa em manifestação em toda parte. E assim será. Por quê? Eu sou a suprema presença conquistadora. Eu sou aqui e eu sou lá. Vou por toda parte tocando cérebros da humanidade, como se fora com um clarão de relâmpago, não com poder consumidor, mas com presença. Eu sou, que não mais encontrará oposição. Trago-vos saudações, alegria e amor da grande hoste. Como é maravilhoso, queridos discípulos, manterdes nestas manhãs semelhante paz e calma perfeita em vossas mentes. Se pudesseis compreender o valor de conservar essa paz de espírito. Não há nada que justifique ser ela perturbada. Estavam belas as vossas melodias, e maravilhosas palavras virão abençoar através das melodias. É essa grande alegria e presença propulsora, conquistadora, que abençoará vosso lar, vosso mundo e os discípulos com sua presença glorificante, com sua presença de opulência, fluindo qual rio caudaloso para todos os que dela se fizerem merecedores, pela paz e harmonia da mente. Discurso. Desejo chamar vossa atenção para a presença ativa da fé, esperança e caridade. A esse respeito, imaginaremos a fé como o conquistador poder emanante, a esperança como a porta aberta através do véu, atuando na presença pura, a caridade como a resolução de não pensar maldade, não falar maldade, não ver maldade, não ouvir maldade, não sentir maldade. Os discípulos devem sempre vigiar a atividade interna da mente externa e não se deixar enganar pelas ações desta. Isto pode soar como um paradoxo, mas não é. É mais importante do que parece a princípio. Se houver oculto na consciência qualquer sentimento de resistência, seja ele de que natureza for, arrancai-o pela raiz. Vós sabeis que isso pertence ao externo e se colocará no caminho da vossa realização para servir de obstáculo, até que a extirpeis. Conservar uma disposição amena e tranquila diante de qualquer situação é o caminho certo que conduz ao autocontrole e à mestria absoluta. Isso é muito importante e indispensável para a realização de tudo o que desejais. Existem mestres cósmicos conhecidos como fé, esperança e caridade. Ao chamar vossa atenção para esses três princípios, sempre ativos na vida da humanidade, quero asseverar-vos que eles não são apenas qualidades dentro de vós mesmos, mas há também seres de grande luz e adiantamento conhecidos como fé, esperança e caridade. As pessoas em geral e os discípulos que se esforçam conscientemente para cultivar e expandir essas qualidades em seus mundos, receberão grande assistência desses conscientes seres poderosos, de cujos nomes essas qualidades vêm a individualização. São seres cósmicos, autoconscientes e inteligentes, cuja especial influência sobre a humanidade é incentivar e expandir essas qualidades. Portanto, que todos os discípulos compreendam tratar-se de muito mais do que uma frase ou expressão bíblica. Presentemente, esses grandes seres deixaram o silêncio cósmico por causa da falta de fé, esperança e caridade nas mentes e corações da humanidade. A força sinistra que abalou a confiança, a esperança e a caridade nas mentes de todos os povos está condenada a fracassar por completo. Todavia, um grande benefício ainda há de vir de uma atividade aparentemente errada.
Como a força hipnótica que foi gerada se esgotou, muitas pessoas estarão se interrogando sobre o que as teria induzido a fazer certas coisas, e sua própria rebeldia produzirá a força que, afinal, será usada para corrigir essas condições adversas. Deus, que é progresso, não conhece derrota em coisa alguma. Que os discípulos se lembrem sempre disso, que lhes tornará possível conservar a paz e o equilíbrio da mente, tão necessários. O majestoso ser Caridade possui uma força natural consumidora para dissolver e aniquilar o ódio, a crítica e a censura, e emprega os raios cósmicos como força equilibradora no éter, de onde os seres humanos extraem o próprio alento e sustento. Assim, apesar de tudo, as homens estão absorvendo o fogo desses raios. Sabeis que quando alguém desmaia, muitas vezes colocam-se sais de amoníaco sob a nariz da pessoa. Isto é o que realmente está ocorrendo sob o nariz da humanidade. Ela está agora respirando essa presença consumidora. Pedi aos vossos discípulos não discutirem esse fato com pessoas descrentes, porém é de vital importância que os estudantes o compreendam. Quero frisar aqui uma questão muito importante. Para o discípulo sério e sincero, há inúmeros meios de receber assistência, muitos dos quais, embora utilíssimos, lhe são inteiramente desconhecidos. Todavia, ele os atrai para si quando seu desejo de luz é sincero. Despreocupar-se de tudo e firmar-se com alegria e determinação nesta una poderosa presença Eu Sou proporcionará a cada um de vós um fluxo contínuo de vitórias. Esforço algum feito em nome e na presença que Eu Sou jamais poderá falhar. Antes há de prosseguir de vitória em vitória, até que aquele que se esforça esteja apto a usar o cetro do domínio absoluto. Desejo incentivar e reforçar a importância da lei da perdão sobre a consciência em desenvolvimento. O modo correto de fazer agir a lei da perdão é dizer: eu sou a lei do perdão e da chama consumidora de toda a ação desarmoniosa da consciência humana. Isso põe em movimento a ação completa. Quando empregais a afirmação, eu chamo a lei do perdão, nem sempre estáis completando a ação, porque precisais ter consciência de quem seja e onde se encontra essa inteligência que autoriza seu cumprimento. Sempre que observo os discípulos, verifico ser importante continuar insistindo frequentemente sobre o uso da presença Eu Sou, porque ela já está realizando coisas notáveis para eles. Meu próprio ser exulta quando vejo, entre os discípulos, aqueles cuja atenção se mantém com determinação sobre a presença Eu Sou, convertendo-se num ímã para a luz e como essa luz se projeta para envolver cada qual, da mesma maneira que uma mãe abraça seu filho amado. Pudessem as humanos ver e compreender isso por um momento apenas, e sua determinação se transformaria numa chama conquistadora, da qual não poderiam abster-se. A ocasião hoje é propícia e eu envio a cada um dos discípulos uma consciente esfera de luz envolvendo o coração e o cérebro de todos para que possam receber continuamente a bênção consciente da poderosa presença Eu Sou. Acredito que a maioria sentirá isso. Sintam ou não, nada pode interferir em sua ação para abençoá-los. Para aqueles abençoados que se defrontam às vezes com perturbações no lar, sugiro que empreguem esta afirmação, sentindo-a profundamente. Eu sou a presença conquistadora, ordenando paz, amor e harmonia no meu lar e ambiente. Quem quer que use esta sentença com determinação, poderá ter no lar uma atmosfera de paz, amor e harmonia. Alguns poderão ter necessidade de afirmar com veemência para chegar a experimentar sua ação contínua. Muitas vezes obterão resultados imediatos. Construir isso na consciência é reconhecer a presença Eu Sou como poder governante nos lares, porque ela é naturalmente a presença governante. Se os discípulos e indivíduos em geral, que têm dificuldade em manter o autocontrole, quiserem sentar-se tranquilamente durante 5 minutos, sentindo profundamente e pensando consigo mesmos, eu sou a amorosa caridade, experimentarão uma sensação de grande alívio. Para desmaios. Saibam que o indivíduo nunca desmaia, apenas a personalidade.
Por conseguinte, se alguém que tem o hábito de desmaiar decidir com determinação que eu sou a presença dominante que proíbe este absurdo e mantém o controle de minha mente e meu corpo eternamente, poderá livrar-se dessa tendência para sempre. Quando alguém sentir o menor sintoma que seja, deve rapidamente adotar a consciência de que eu sou a presença que comanda e mantém minha consciência aqui. Cada qual deve compreender que, sob o comando da presença eu sou, tem controle absoluto do próprio corpo. Quanto mais empregar essa afirmação, tanto mais rapidamente ela se manifestará. P. Se o grande Sol central é o centro do coração do infinito, onde está aquele que representa o centro do cérebro? R. No estado puro, seja no infinito ou no finito, quando não há imperfeição, as atividades do cérebro e do coração tornam-se uma, porque a força motriz de toda a atividade emanada é amor proveniente do coração. Por conseguinte, no estado puro, coração e cérebro são sinônimos, pois no íntimo do amor divino estão contidos amor, sabedoria e poder. A energia infinita está sempre à espera de ser empregada, mas só atua na vida do indivíduo pelo comando consciente e chega a um progresso tal onde os fatos ocorrem tão instantaneamente que parece ser automático, mas na realidade não é assim. Há exclusivamente um caminho para a mestria autoconsciente, que é a direção consciente da energia eterna para tudo que desejardes, e isso vos conduzirá a um outro ponto de importância vital. O desejo é uma ação indireta da atenção, mas o desejo sustentado pelo emprego da atenção fixada se transforma em uma manifestação invencível. Isto vos dará uma ligeira ideia de como é importante que a direção consciente seja conjugada com o desejo. O emprego consciente da presença eu sou, ou o uso conscientemente dirigido dessa energia eterna para uma determinada realização, deverá se constituir sempre de um esforço repleto de alegria. Nunca, sob nenhum aspecto, ser como um trabalho sob tensão, porque quando declarais eu sou a presença, a inteligência dirigindo esta energia para um determinado propósito, pões em movimento a lei de um modo calmo e perfeitamente natural. E isso não requer nenhum esforço de arrepiar os cabelos. Portanto, o modo de proceder deve ser sempre tranquilo, sereno e resoluto. O discípulo deveria estar sempre ciente de que ele nunca elege o mestre, mas é o mestre quem escolhe o discípulo, e se este compreendesse isso, os resultados apareceriam logo. Para contatar os mestres ascensionados, usai: eu sou a presença que prepara o caminho e estabelece contato visível com os amados mestres ascensionados. Com o emprego da presença eu sou, tendes o pleno domínio e o controle ilimitado sobre todas as condições perturbadoras. Quando falais na presença eu sou, falais na presença que o ser ascensionado é. Deveis compreender profundamente que, quando dizeis eu sou, é o pleno poder de Deus atuando e não conhece fracasso de espécie alguma. Astrologia. Não. Invocação. Ó, poderosa presença conquistadora, a majestade de eu sou em todo lugar. Nós rendemos louvor e graças à tua poderosa presença em toda parte, tua energia e poder onipenetrantes, sempre mantidos à porta da nossa consciência para serem usados, para que nós possamos conscientemente dirigi-los a fim de manifestarem tua maravilhosa perfeição. Eternamente rendemo-te louvor e graças por tua poderosa presença. Trago-vos saudações da grande hóstia ascensionada, que sempre presta sua assistência para que possais manifestar perfeição. Discurso. Da gloriosa plenitude da luz e substância de Deus onipresente provém a abundância de todas as coisas. O discípulo que for bastante forte e firme para sustentar-se somente com a sua poderosa presença eu sou, não dividindo nunca, por um momento sequer, a presença e o poder de Deus, achar-se-á ascendendo constantemente para aquela poderosa perfeição e livre para sempre de toda ideia ou submissão
oposição a qualquer limitação. É realmente afortunado o discípulo que puder se manter nessa poderosa presença. Em benefício de alguns discípulos que, apesar de muito sinceros, estão permitindo inconscientemente que sua atenção seja afastada desta presença indivisa, desejo expor alguns fatos sem qualquer intenção de imiscuir-me no livre-arbítrio de cada um. Os registros que citarei estão em nosso poder e abrangem os últimos 100 anos. Aquilo sobre que desejo hoje falar refere-se à ilusão da astrologia. Nenhum ser vivente poderá ao mesmo tempo ocupar-se da astrologia e penetrar na presença eu sou e lá se manter. Por trás da prática atual da astrologia estão os desejos humanos e a oportunidade de justificar e satisfazer os desejos do externo. A propósito, deixai-me relatar um fato espantoso que se encontra em nossos arquivos. Não há coisa alguma, nem fase de estudo, que tenha originado maiores fracassos ou maior número de crimes indiretos do que a fraude causada pela astrologia atual. Na cidade de Chicago vivia, há poucos anos, um brilhante estudante de metafísica que, por ter aceitado conscientemente a ilusão do seu horóscopo, foi levado ao suicídio. Aquilo de que mais a humanidade necessita, e os discípulos acima de tudo, é integrar-se na consciência da poderosa presença Eu Sou, rocha firme sobre a qual poderão permanecer a salvo, livres dos abismos que constituem as maquinações externas. Não são os relatos negativos da morte em perspectiva, nem a chamada má sorte do destino que os discípulos precisam conhecer, mas a invencível presença Eu Sou, que preenche tudo e é a única e toda a vida de seus seres, para onde o coração deve ser dirigido e mantido com firmeza. Na presença Eu Sou, não há altura que o discípulo não possa alcançar, mas, se permitir que a sua atenção se detenha em astrologia, numerologia e nas muitas logias da época atual, não há abismo em que não possa cair. Nos dias atuais, o emprego da astrologia não tem nenhuma semelhança com o emprego que lhe era dado há séculos atrás. Naquele tempo, ela não conduzia a conclusões negativas de espécie alguma. O grande mal de fixar a atenção na astrologia é que os discípulos aceitam os prognósticos negativos muito mais do que estão querendo admitir. A força sinistra negativa gerada no mundo pela humanidade sempre se prevalece dessas coisas para atrair e prender a atenção, especialmente a do discípulo que está progredindo, e assim mantê-lo naquilo que o arrastará para baixo em vez de o elevar. Quando, num horóscopo, é indicada a morte de alguém, várias mentes se fixam nessa ideia e, indiretamente, um verdadeiro assassinato é cometido. Isso de forma tão sutil que os indivíduos ficariam horrorizados se lhes fosse demonstrado que tiveram nele alguma participação. Mas esta é a verdade. Se pudesseis ver, por um dia que fosse, do grande ponto de vista interno, a força destrutiva gerada e empregada através do uso da astrologia no presente, fugiríeis dela como de uma serpente venenosa à espera de vos lançar o veneno mortífero em vossas veias. Eu vos digo, amados discípulos, em nome da vossa luz e do vosso progresso, mantende-vos no interior da vossa própria poderosa presença Eu Sou. Não permitais que vossa atenção seja desviada ou dividida por qualquer coisa externa, se quiserdes evitar a roda de renascimentos indefinidamente. Devido ao grande amor do meu coração, vendo e sabendo do ponto de vista interno ao qual ainda não tendes acesso, eu vos aconselho evitar tudo o que tenha sabor a uma expressão ou condição negativa. Então, ascendereis nas asas da vossa poderosa presença Eu Sou, para a liberdade e bem-aventurança da perfeita, eterna, ilimitada luz. Como disse, não desejo de maneira alguma intrometer-me no vosso livre-arbítrio, mas as portas da liberdade eterna estão abertas diante de vós, bastando que acrediteis na verdade que eu vos tenho divulgado, e que vos permitirá entrar por essas portas e receber a eterna bênção da luz que ali está à espera para vos envolver. Se houver condições em vossa vida, vosso lar ou ambiente de que desejais vos libertar, ordenai, através da presença Eu Sou, que elas sejam dissolvidas e consumidas diante de sua poderosa luz e poder.
Amados discípulos, que vos encontrais sob esta radiação, não tocaremos mais neste assunto convosco. Possa a presença Eu Sou dentro de vós tornar-vos capazes de ver a luz e a verdade do que vos falei. Eu vi em vosso interior a luz gloriosa que pode ser ativada até transformar-se numa irradiação deslumbrante, permitindo-vos expressar a perfeição. Por isso, de minha espontânea vontade, ofereci minha humilde assistência. Porém, se a personalidade persiste em deixar a atenção permanecer em qualquer coisa que não seja a poderosa presença Eu Sou, que sei ser a mais poderosa e única presença transmutadora capaz de resolver todos os problemas, então meus humildes esforços terão sido em vão. Asseguro-vos, queridos discípulos, chegastes a um ponto em que deveis subir ou descer. Com a vossa constante e determinada atenção firmemente mantida na poderosa presença Eu Sou, não há condição, força ou presença na terra ou no céu capaz de impedir nossa maravilhosa e gloriosa realização dentro da eterna liberdade e perfeição. Se não possuís dentro de vós aquilo que vos faz sentir e vos fala do grande amor divino, que me permite expressar-vos tudo isto para vossa proteção, então devemos esperar o momento em que esta verdade surja em vós. Quando discípulos e indivíduos em geral, depois de terem compreendido e reconhecido a poderosa presença Eu Sou, permitirem, apesar disso, que sua atenção se prenda a coisas estranhas, seja consciente ou inconscientemente, pouca diferença faz, estarão voltando deliberadamente à presença, que é a fonte de seu ser e a vida dentro de si mesmos. Declaro com todo o amor do meu ser, eu sou a presença que vos capacita a ver e sentir esta verdade, permanecer com ela e dentro dela em benefício do vosso próprio progresso. Aqueles que se apegarem com bastante firmeza e convicção a essa poderosa presença encontrarão em sua experiência provas abundantes de seu poder e inteligência ilimitados. Amados discípulos, muitas mãos da hoste ascensionada estão estendidas para vós, a fim de prestar sua assistência quando puderdes manter vossa atenção indivisa na ativa presença de Deus em vós, e lá vos conservardes inacessíveis à influência de toda a aparência externa. A verdade é poderosa e prevalece. Procurai sentir todo o tempo sua majestosa presença. É um erro da parte do discípulo sentir-se desapontado pelo fato de uma determinada coisa sobre a qual tenha trabalhado não se manifestar instantaneamente. Isso ocorre porque ele não gerou energia e poder suficientes para produzi-la com a rapidez desejada. A atenção deve estar sempre no Eu Sou somente. Suponhamos que eu declarasse: eu sou a poderosa presença Eu Sou em ação, e depois, uma hora mais tarde, permitisse que minha atenção se fixasse em um horóscopo desfavorável ou numa outra condição que indicasse algum infortúnio. Não vedes como isso anularia a afirmação que eu fizera para liberar o poder de libertação? Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Isso significa que não podeis dividir a atenção, porque deveis parar, olhar e escutar. Eu vos previno, não podereis progredir se derdes poder a qualquer coisa que não seja vossa poderosa presença Eu Sou. Infelizmente, o que se passa com tantos estudantes é que não se conservam por muito tempo e com bastante firmeza na poderosa verdade do seu ser, a fim de gerar a energia e força necessárias para resistir à influência da sugestão e da aparência externa. O que me causa estranha é que, uma vez atraída a atenção dos discípulos para o poder total da presença Eu Sou, único princípio ativo da vida que possuem, Deus em ação, dentro e em torno deles, não percebam que estão dividindo o poder quando a atenção é fixada em coisas do exterior, retardando assim a atividade magnífica e a realização que a presença Eu Sou de outro modo produziria. Todavia, tendo passado pela mesma experiência, possuímos paciência infinita para esperar até que o amado discípulo possa empunhar seu cetro de domínio desta poderosa presença Eu Sou e sustentá-lo.
Eu poderia apresentar-vos provas das mais espantosas dos crimes cometidos dia a dia sob a sugestão da astrologia. A sugestão dada põe a lei em ação para realizá-la. Quando vossa atenção recai sobre uma determinada coisa, o poder que existe dentro de vós mesmos dirige-se instantaneamente para ela. Se os astrólogos não cessarem de manter pensamento de morte contra tal pessoa, ela morrerá. É um ato criminoso. Ela é uma filha de Deus e tem direito de viver aqui o tempo que lhe foi decretado. Há crimes muito piores que o assassinato físico, de maneira tal que não existe termo de comparação, visto serem cometidos deliberadamente por pessoas cientes do que fazem. Há uma ação certa e infalível da lei. Isto é, os que praticam essas coisas devem pagar o preço de uma experiência semelhante. Contra sugestões negativas de outrem, dizei: eu sou a presença anulando tudo isso para que não possa me afetar nem a meu lar, nem a meu mundo. A coisa mais fácil do mundo é dissipar conscientemente algo que seja pronunciado em vossa presença. Dizei: eu sou a única presença atuando aqui. Para aquilo que não desejais que continue, dizei: através da presença que eu sou, isto cessará agora e para sempre. Esforçai-vos nisso como se fossem derrubar uma muralha. Quando realmente sentis e planejais alguma coisa, pondes em ação o poder que a realiza. Procurai entender o poder ilimitado que se encontra à vossa disposição. Na sensação, tanto existe visão como audição, porque podemos ouvir e ver sem empregar essas faculdades. Quando alguém se torna colérico, instantaneamente esse sentimento invade outras esferas similares e o acúmulo dessa energia negativa se propaga. O medo é um canal aberto por meio do qual todas as outras atividades destrutivas são disseminadas. Quando as coisas se fazem conscientemente, tem muito maior poder. A energia, uma vez liberada, atua porque a pessoa a colocou em movimento, e não faz diferença se foi um rei ou um engraxate. Quando os sentidos são excitados, eles percebem esse instante. Podeis sentar-vos e ouvir uma conversa destrutiva sem que isso vos afete, desde que controleis o sentimento no plexo solar. Coisa alguma poderá penetrar em vosso mundo, a menos que permitais. Jamais benefício algum pôde advir do jogo. Certa senhora, em determinada época, teve um maravilhoso poder e influência em torno de si. Começou a jogar e não só perdeu o poder, como o dinheiro. Não é melhor manter-se na presença eu sou do que em um canal de jogo? Qualquer coisa que prenda vossa atenção é uma atividade sutil do exterior para vos retirar a liberdade. Para obter liberdade financeira, eu sou as riquezas de Deus fluindo para minhas mãos e meu uso, que nada pode deter. Dizei com frequência: a presença eu sou governa todo o canal que existe em manifestação. Ela governa tudo. Experiência de um discípulo. Ele vira e ouvira uma explosão de luz enquanto o corpo físico dormia. Se tivesse dito conscientemente ao ouvir a explosão, eu absorvo em minha mente e corpo a força da explosão de luz. Teria recebido seu benefício, pois a luz era a libertação de alguns poderes. Em tais circunstâncias, o importante para o discípulo é permanecer alerta e, em cada manifestação, conscientemente absorver seu poder. Regozijai-vos, porque é o grande poder da presença eu sou em ação, dando-vos sua força e poder. Ordenai a memória externa que retenha e traga para vossa consciência tudo o que desejais saber. Quando usais a presença eu sou, pões a lei em ação, e ela não pode falhar. Deus somente atua através da consciência dos indivíduos, de outro modo ele não os teria aqui. Deus só pode agir no mundo físico através de suas individualizações, e mesmo toda a natureza é governada por inteligência individual. O solo, as plantas, tudo. Estão onipresentes toda a força e toda a energia necessárias a um determinado propósito, quando liberadas pela presença eu sou. Assim, pelo emprego da presença eu sou, podeis liberar poder do qual não tendes nenhuma ideia.
Durante a guerra de 1914 a 1918, quando Foch declarou "Eles não passarão", pôs em liberdade o poder através do qual aquela ordem foi cumprida. Ele estivera em oração por mais de 1 hora e, ao sair, estava tão carregado com energia de Deus que, quando emitiu o comando, tornou-se a presença governante para as condições atmosféricas em seu redor, e Deus agiu. As palavras "eles não passarão" constituem um decreto. É dinâmico, poderoso, real e libera um poder tremendo. Há somente um poder que atua. Dai-lhe plena liberdade. Permanecei com ele e deixai que ele haja. Mantende-vos nele e com ele. Não há nenhum outro poder para agir. Disso resulta um progresso contínuo, como a neve descendo da montanha. Estais avançando constantemente e conquistando uma reserva de energia acumulada, contra a qual nada pode prevalecer. É um impulso, poder e meio infalível de alcançar todas as coisas boas. Não há domínio permanente a não ser dessa maneira. Para a limpeza, dizei frequentemente: eu sou a presença aqui que mantém minha roupa e meu lar imaculadamente limpos. Depois de algum tempo, a força se torna tão poderosa que instantaneamente consome ou repele tudo que seja indesejável. Quanto mais conscientemente agis sobre uma coisa, tanto mais concentrada ela se torna. Quando dizeis, a presença que eu sou carrega isto com amor, energia, poder, etc., podeis carregar a água tão poderosamente que esta ferve com o poder da energia ali concentrada. Não deixeis que coisa alguma em vossa mente duvide da eficiência de vosso comando. Cada vez que ordenardes, dizei: eu sei que minha ordem está atuando com todo o poder. Deveis saber o que o eu sou significa, o que ele é para vós, o que ele pode fazer. Compenetrai-vos disso e prossegui com determinação inabalável. Em vosso íntimo há força e poder para realizar o Cristo em atividade. E se vos mantiverdes nesta poderosa presença eu sou, grande assistência vos será dada. Mantenha sua determinação e foco na poderosa presença eu sou. Lembre-se que ela é a única força ativa para sua manifestação e domínio absoluto. Se esta luz e verdade ressoaram, use sua energia consciente para curtir, comentar e compartilhar. Seu engajamento é o impulso que a mensagem precisa para conquistar o progresso em outras mentes. Inscreva-se no canal e acesse a playlist completa para continuar sua jornada rumo à liberdade eterna. Obrigado por assistir!